E turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar, tá? A gente já começou falando sobre esse assuntinho e aí a gente vai dar continuidade a ele, tá? Então, pessoal, aula de número 16, tá bom? Então, a gente falou lá na 15 sobre a produção de um mote, né? Um pequeno poeminha, mas aí vocês vão, além de produzir o mote, a gente vai trabalhar essa próxima semana agora, iniciando já hoje, né? Quinta-feira, dia 5 de novembro, falando sobre o artigo de opinião. Só quero lembrar com vocês aqui que nós já iniciamos esse assunto lá na disciplina de redação, tá bom? Então não é um assunto novo para vocês já conhecem e a gente vai colocar em prática nessa semana, tá? Então, início do capítulo 7 de vocês, pessoal, página 145, nosso primeiro assunto aí, ó, funções dos artigos de opinião. Página 145, lá, capítulo 7, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o artigo de opinião, tá bom? Em seguida, a gente vai colocar em prática, pessoal. Nós iremos produzir um artigo de opinião. E eu já tenho até um tema aí, mais ou menos, que encaminhado para vocês começarem esse artigo de opinião, beleza? No finalzinho eu passo o tema para a gente pensar, tá? A gente vai disponibilizar e vocês irão pensar se é relevante ou não. Então, o que é um artigo de opinião, tá? Tá no livro de vocês, mas a gente fez uma breve pesquisa para ajudar melhor nessa perguntinha, tá? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. Então, artigo de opinião é a opinião do autor, tá bom? Então, não é tão difícil de produzir, né? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar, persuadir o leitor sobre um determinado assunto. Então, o que é um artigo de opinião? Nada mais que uma produção textual, certo? E aí, nessa produção textual, ela terá que ter introdução, desenvolvimento e, obviamente, a conclusão, tá? Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade, tá bom? Então, fica atento que a gente vai disponibilizar aí um tema para vocês produzir o artigo de opinião de vocês, tá bom? Como o nome diz, opinião, e aí eu vou querer a opinião de cada um, tá? Não é uma opinião coletiva, é individual, lembrando, tá bom? As características do artigo de opinião. São textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão. O que é argumentação? A argumentação é a forma como eu vou utilizar como que eu vou colocar para vocês? A forma como eu vou argumentar, como eu vou persuadir, como eu vou convencer a pessoa que vai ler meu artigo do que eu penso. Eu vou colocar determinado ponto de vista, tá? Em determinado assunto e eu tenho que convencer essa pessoa. Então, eu tenho que argumentar a tal ponto de convencer essa pessoa daquilo que eu estou falando. Beleza? A gente já trabalhou isso lá em redação com vocês. Eu acredito que será bem mais fácil agora, tá bom? Geralmente são assinados pelo autor, tá? As produções, elas são veiculadas nos meios de comunicação de massa, possuem uma linguagem simples, porém culta, tá? Não é uma linguagem muito rebuscada. Ela terá que ser acessível às pessoas que irão ler ou, no caso da TV, assistir e ainda ouvir
na questão do rádio, tá? Abordam temas da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo. Por que presente? Porque é atualidade. Por que é imperativo? Porque terá que convencer, tá? Então, a estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos e argumentativos. Terá a introdução, é uma introdução expositiva, a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, tá? O desenvolvimento, ele é interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E a conclusão, que é a opinião, é a finalização do artigo, sua apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Então, para entender melhor, a gente precisa produzir um artigo de opinião, tá bom? No artigo de opinião, a gente vai entender a estrutura, tá? E como a gente deve estruturar o nosso próprio artigo. Então, primeiro, eu vou definir o tema, tá? Então, assim, a gente vai lançar um tema para vocês aqui, mas vocês irão pensar melhor sobre ele, irão me dar um feedback, a gente vai estar conversando sobre isso e a gente define o tema para vocês produzirem o artigo, tá bom? Então, é só passando assim. Para fazer um artigo de opinião, o tema deve ser bem definido, tá? Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Já existe uma pauta definida. Então, se eu já tenho tema, eu já tenho que ir pensando como eu vou dissertar sobre ele, tá bom? Segundo, o tema e título são duas coisas diferentes, tá? O primeiro está relacionado com o assunto e o segundo é o nome que será dado ao texto, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma pesquisa e buscar argumentos, tá? Para conseguir convencer a pessoa que irá ler meu artigo daquilo que eu estou falando. Então, eu preciso ter esse entendimento. Não basta saber qual o tema e não possuir argumentos sobre ele. Sendo um texto opinativo, olha, é artigo de opinião. Então, um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros, lá na biblioteca da escola, ou até mesmo nos sites da internet, deve ser o próximo passo para escrever um bom artigo de opinião, tá? O que nós temos que fazer? Temos que anotar tudo que for interessante, tá? E a gente vai gradativamente construindo e dando corpo ao texto. Mas não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar a de outras pessoas. Por isso, muitas pessoas pecam quando começam a produzir um artigo de opinião, tá? E no final elas deixam de dar a sua opinião, ficam levando na opinião dos outros, vai declinando sobre a opinião dos outros. Então, no artigo de opinião, você não pode esquecer que é a sua opinião, tá bom? É a sua opinião que irá contar. Então, imagine que o artigo de opinião, você imagina aí, vamos lá, imagine um artigo de opinião que você vai fazer, é um tema dado por mim, tá bom? E que ele é super abrangente no nosso país. Então, vamos lá. Digamos que eu peça para vocês escreverem esse artigo de opinião sobre o retorno das aulas presenciais. O que vocês iriam me colocar? Eu gostaria que vocês
elencasse aí no caderno de vocês. Vamos lá. Vamos deixar aqui como tema, tá? É uma sugestão de tema, tá? Para o artigo de opinião de vocês, o retorno das aulas presenciais. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero 3 pontos positivos do retorno das aulas presenciais e quero 3 pontos negativos. Por que as aulas devem retornar, tá? 3 pontos positivos, por que elas têm que retornar? Quero os pontos positivos. E por que as aulas não devem retornar, tá? Vocês vão, olha só, 3 pontos positivos para que as aulas, por que elas devem retornar? 3 pontos positivos e 3 negativos. E por que as aulas presenciais não devem retornar? Também vou querer 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, tá bom? Vamos lá, recapitulando. Vocês irão produzir, é só uma sugestão, tá? Mas a gente já está deixando como tema. Um artigo de opinião, vocês irão produzir, tá, pessoal? Atentos, com o seguinte tema: o retorno das aulas presenciais. Ponto. Nesse retorno das aulas presenciais, eu quero 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, tá bom? Beleza? Então, para essa semana, finalizando aqui a nossa quinta-feira, a gente deixa essa atividadezinha básica para o final de semana. Beleza? Galerinha do 8º ano, um cheiro e até a próxima semana. A gente continua aqui no capítulo 7, a partir da página 145 no livro de vocês. E a gente vai estar falando sobre as orações coordenadas e orações subordinadas. Na verdade, a gente vai estar dando sequência, né? Que a gente já iniciou esse assunto lá no capítulo 6. Cheirão, bye bye.